abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, do versículo 16 ao 21, será a leitura que estaremos fazendo nesta noite. Evangelho de Lucas, capítulo 4, do versículo 16 ao 21. Ó Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és santo. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Podemos ler? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou um sábado na sinagoga. Segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Amado Deus, eterno Pai, sou grato ao Senhor, porque a Tua presença já é real no meio de nós. Mesmo sendo nós tão falhos, tão dignos da Tua preciosa presença, o Teu amor e misericórdia se derrama sobre nós e está aqui conosco. Senhor, a Tua palavra foi lida. Ó Senhor, venha falar aos nossos corações segundo a Tua vontade, para que seja, Senhor, a Tua palavra poderosa, Senhor, para conforme ela mesma disse, ó Pai, para levar o Teu evangelho ao que necessita, Senhor, para proclamar a libertação àquele que está cativo, Senhor, para restaurar aquele que precisa de cura, para libertar os oprimidos e para trazer um novo tempo na Tua igreja. Fala conosco, Senhor, coloca-nos agora debaixo de um manto de glória, que nada possa impedir a Tua igreja de receber a Tua palavra na plenitude do poder do Espírito Santo. E que ao final desta mensagem, Senhor, faça grandes coisas na gente. É o que eu creio, é o que a Tua igreja crê, em nome de Jesus. Aceite glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Esse texto que nós acabamos de ler, ele renata, ele vem trazendo uma narrativa, ele relata um dia muito comum aos judeus. Era sábado. E eles se reuniam na sinagoga. Isso era o costume deles. Como para nós o culto dominical é o nosso culto de reunião semanal. O dos judeus é no sábado. E é sobre isso que essa mensagem vem falar comigo e com você nesta noite. Essa mensagem vem falar conosco sobre os dias comuns da nossa vida. Os dias que nós fazemos as coisas da nossa rotina. Mas é importante saber que tem uma agenda no céu. Aleluia. É importante você saber que o que para mim e para você, que o que para nós pode ser apenas mais um dia comum, na agenda de Deus, Ele pode ter um encontro marcado com você. Na agenda de Deus, nesse teu dia comum, Ele tem um encontro marcado. E quando isso acontece, quando Deus marca um encontro com
será a mesma. Aleluia. A gente nunca mais vai seguir a nossa jornada da mesma maneira. Aleluia. Depois a gente ter um encontro com Deus. Glória ao teu nome. Você pode glorificar a Deus por isso? Aleluia. Porque um dia na sua vida, Deus marcou um encontro com você para te tirar do pecado, para te resgatar de uma vida que não era para você e te alcançar com braço forte e com mão estendida e colocar você assentado neste lugar. Aleluia. Oh, glória seja o nome dele. Aleluia. O homem ele foi criado para desfrutar da presença de Deus. Aleluia. Adão, ele recebe como casa o jardim do Éden. E ele não foi criado para ter uma vida ociosa, como às vezes é retratado em desenhos, como se Adão ficasse lá o dia inteiro sem fazer nada. Não. Deus não preparou o homem para uma vida inútil, sem propósito. Antes, ao criar o homem, Deus já tinha preparado toda a criação. E Adão recebe uma responsabilidade, uma grande responsabilidade, que era cuidar dele. E então, meus irmãos, ali no Éden, a presença de Deus era com eles. E isso mantinha em harmonia todo aquele lugar. A presença de Deus na vida de Adão dá a ele vigor, dá a ele instrução, dá a ele capacitação e sabedoria para fazer as suas atividades. A presença de Deus fazia tudo prosperar. Cada vez que Deus vinha encontrar com Adão na virada do dia, Deus conversava com Adão sobre como tinha sido o dia dele. Adão lhe apresentava seus sucessos, Adão lhe apresentava aquilo que tinha dificuldade, e Deus ia ensinando a ele como proceder, como fazer, a forma correta. Ele estava ali junto com Deus, desfrutando da presença de Deus para cumprir aquilo que Deus tinha entregado nas mãos dele. Porém, vencido pelo mal, tudo muda. Adão é expulso do jardim, e quando ele é expulso do jardim, ele leva consigo duas heranças. Uma palavra de julgamento e uma palavra de promessa. Em Gênesis 3, do versículo 17 ao 19, não precisa ler, a Aline vai colocar ali para que você possa acompanhar. Não precisa se preocupar em abrir a Bíblia neste momento. Mantenha sua atenção na palavra. Em Gênesis 3, 17 a 19, diz assim o Senhor: E Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também carnes e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Deus dá a Adão uma sentença de julgamento. E a partir deste momento, a vida do homem fica mais difícil. Sabe por quê? Porque ele perde a presença de Deus. E sem a proteção de Deus, em uma terra que se tornou maldita pelo pecado, ele vai ser ferido por espinhos. Ela produzirá
abrolhos. Abrolho é um tipo de espinho, de uma planta espinhosa. Sem a proteção de Deus, ele vai ter que lutar pela própria sobrevivência. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Sem a presença de Deus, ele vai plantar frutas e plantas comestíveis e vai colher ervas daninhas. A terra lhe dará cardos. A terra se torna resistente a ele. A criação foi afetada pelo pecado e o solo mostra os efeitos da desobediência. Mas em Gênesis 3, no mesmo capítulo, no versículo 15, Deus libera uma palavra de promessa e diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Da descendência da mulher, da semente da mulher, Deus faz uma promessa que nasceria alguém para esmagar a cabeça da serpente. Aleluia! Em sua misericórdia, Deus não despede o homem vazio. Deus proveu recurso para reverter aquela situação. E o recurso é Jesus. Glória a Deus. Parecia ser apenas mais um dia comum no Éden, quando Adão inicia naquela manhã. Era só mais um dia comum para Adão e Eva. Entretanto, aquele dia trouxe para eles um teste que, ao falhar nele, mudou toda a história deles e de toda a humanidade. Foram testados na sua obediência ao Senhor e escolheram desobedecer. E nós vemos também, no outro relato, um dia comum, numa cidade chamada Samaria. Apenas mais um dia em que uma mulher vai buscar água no poço para cuidar de suas atividades domésticas. Uma difícil rotina. Carregar todos os dias um pesado cântaro que, quando esvaziava, precisava encher novamente. Imagina o valor de cada gota de água dentro daquele cântaro para ela. Pois é. Foi assim. Fazendo o que já era rotina para ela. Que ela chegar no poço que ela chegava todos os dias, em que ela tinha o cuidado de ir no horário em que ela sabia que não teria pessoas lá. Porque ela não queria encontrar ninguém. Ela encontra um homem sentado no poço. Até aí tudo bem. Mas estranhamente, este homem lhe dirige a palavra e diz: dá-me água. E aquilo já não se torna comum, aquilo já fica muito estranho, porque aquele homem era um judeu sequer passava por Samaria, já era esquisito aquele judeu sentado no poço, e mais estranho ainda, ele falar com ela. Judeus não falavam com os samaritanos, e muito menos homem com mulher. E assim, um homem judeu estava lhe dirigindo a palavra num dia comum que já se torna completamente incomum. Mas o que ela não poderia imaginar quando ela saiu de casa, naquele dia, ela estaria indo
de encontro a alguém que era o cumprimento da promessa liberada há milênios atrás. Oh, aleluia! Ela não sabia que o céu conhecia a sua vergonha. Ela não sabia que o céu conhecia a sua tristeza. Ela não sabia que a vergonha pelos seus vários relacionamentos frustrados e que por isso ela se isolava de todos para não ter que lidar com seus olhares de julgamento, porque a sua dor já era suficientemente grande. Ela achava que era apenas mais uma pessoa. Mas o céu conhecia a sua dor. E naquele dia o céu marcou um encontro com ela. Tinha alguém esperando por ela no meio da sua rotina. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Na hora certa, no meio do teu caminho, você vai encontrar o Senhor te esperando. Porque Ele não só conhece a tua dor, mas Ele se importa. E no meio da conversa, que ela ousadamente trava com ele, ele fala para ela: se soubesse quem fala com você. E sabe o que eu acho mais interessante? Ela quis saber. Ela põe o cântaro no chão e fala assim: então tá, então vamos conversar. E ela debate com Jesus sobre as suas dúvidas, sobre a sua fé. Ela reclama com ele que os judeus falam que é só em Jerusalém que podia adorar, mas que lá na Torá estava escrito que era no Monte Santo, que estava ali em Samaria. E ela começa a dialogar com Jesus, e ela começa a entender mistérios profundos que só Jesus pode revelar. E ela teve que vencer preconceitos. Ela teve que vencer obstáculos. Ela teve que se despir do seu eu. Ela teve que abrir mão daquilo que ela acreditava para ouvir e receber aquela novidade. E ela faz uma escolha. Aleluia! Uma escolha que muda a sua vida. Ela sai da sua casa e vai ao poço, vivendo uma vida humilhada e solitária. Mas quando ela volta para a cidade, ela volta com um propósito, e ela já não tem mais medo, ela já não tem mais vergonha, ela já não importa o que pensam sobre ela, porque ela encontra algo, e ela chega no meio daquele povo e fala: venham comigo, porque eu encontrei aquele que é o Messias esperado. Oh, aleluia! Quando Jesus entrar na sua vida, tudo aquilo que era problema, tudo aquilo que era dificuldade, tudo aquilo que era obstáculo, vai ficar em segundo plano, e a sua vida tem um novo propósito, a sua vida tem uma nova motivação, e a motivação é falar: vem comigo, eu conheci alguém, eu conheci o Messias. Você tem problema? Não tem problema não, eu também tenho, mas ele tem palavra de vida. Oh, aleluia! Quando ela encontra Jesus e crê que Jesus é o Messias, ela não guarda isso só para si. Essa é uma característica de cada um de nós que recebemos Jesus. A mensagem da cruz, da salvação, da libertação, não é para ficar retida em nós. Ela vem até nós, nos transforma, nos
nós, como aquela mulher, vamos anunciar a todos quantos o Senhor nos der a oportunidade de anunciar a Cristo e convidar a todos a conhecer a Jesus. No texto que nós lemos, em Lucas, Jesus fala claramente que Ele é o Messias aguardado. Ele fala que naquele dia se cumpre a profecia de Isaías, que falava do Messias que viria para fazer todas aquelas coisas. E assim, hoje, o Messias esperado, que naquele momento cumpria somente a profecia. Eu e você temos o privilégio de fazermos parte de um tempo em que Ele cumpriu não só aquela profecia, mas Ele cumpriu a obra que lhe era proposta de trazer a reconciliação do homem a Deus. Jesus, hoje, Ele faz para nós o mesmo convite que Ele fez àquela mulher samaritana. Esse convite ecoa pelos séculos, pelo milênio, e chega hoje até mim e até você. Quando você chegou aqui, Jesus já estava neste lugar esperando. Você saiu da sua casa para vir ao culto, um culto de domingo, que acontece toda semana, de mês a mês, de ano a ano. Parece ser apenas mais um culto em nossa rotina comum. Mas hoje, a agenda do céu marcou um encontro aqui com você. Quando você chegou, Jesus estava aqui te esperando, e Ele te conhece, Ele sabe de cada luta sua, Ele sabe de cada dor derramada em forma de lágrimas, Ele conhece seus medos, Ele conhece seus acusadores, e Ele sabe onde está a tua ferida. E através da sua palavra Ele nos diz: ah, se soubesse quem sou. Oh, aleluia! Ele te conhece. E Ele te convida a conhecê-lo. Se você aceitar conhecer Jesus, aleluia! Se você aceitar esse convite, se como aquela mulher samaritana, que deixa o que ela ia fazer, que ela buscar água. E eu digo isso porque na palavra está escrito que quando ela volta, ela deixa o cântaro para ouvir Jesus nesta noite. Se você crê que eu não sou nada além de um instrumento dele, e que aqui fala que é a voz dele através da minha vida, Ele tem a solução para os seus problemas. Não um passe de mágica, não de uma forma qualquer, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, não é uma magia comprada, é uma graça imerecida, que existe um critério, e esse critério é a obediência à vontade de Deus. Aleluia. Mas quando se descobre quem Ele é impossível não adorá-lo. Sabe por quê? Ele é sobre quem está escrito. Apocalipse 19, 16. Eu quero que você ouça essa palavra com muito temor. Jesus venceu na cruz. Aquele homem que se despiu de toda a sua glória e foi para a cruz para pagar o meu e o seu pecado. Essa é a forma que ele se encontra hoje. Apocalipse 19, versículo 16. Caiu em seu manto
Ele é o cumprimento da promessa de Deus. Ele é o cumprimento da promessa. Foi ele que esmagou a cabeça da serpente. Todo o fardo que o pecado colocou sobre você, ele já levou sobre si. Agora é possível, sim. É possível viver novamente, tendo a presença de Deus. Adão tinha a presença de Deus ali, fisicamente. Nós temos a presença de Deus dentro de nós. Não deixe que ninguém convença você do contrário. Não deixe que nenhuma voz diga que você não é digno de desfrutar da presença de Deus. Um alto preço foi pago para lhe devolver este direito. Aleluia! Oh, Senhor! O pecado lá no Éden nos roubou isso. E Jesus lá na cruz nos restituiu a presença de Deus. Quando Jesus lê o rolo de Isaías lá no templo, que foi a mensagem do início, o versículo do início da mensagem, e ele começa dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. E nessa noite eu declaro que o Espírito do Senhor está sobre cada um de vocês. Creia e tome posse disso. O Espírito de Deus está sobre cada um. Diga: o Espírito de Deus está sobre mim. O Espírito de Deus está sobre mim. E Ele me ungiu. Diga: e Ele me ungiu. Mas diga isso com fé. Não repita apenas. Diga com fé: Ele me ungiu. Aleluia. E aí Jesus continua dizendo para evangelizar aos pobres. Evangelizar. Jesus está restaurando o ministério. O Espírito Santo, olha aí, Pai. Olha aí os ministérios que o Senhor precisa trabalhar. Ministérios que foram parados pelo pecado. Espírito Santo está sobre cada vida, restaurando o ministério. E Jesus continua dizendo: enviou-me a proclamar a libertação aos cativos, prisões espirituais. Espírito Santo começa a trabalhar sobre meninos que precisam receber uma libertação nas esferas espirituais nesta noite, onde tiver uma vida, Senhor, aprisionada. Que a unção do nome de Jesus venha, Senhor, trazer libertação. Jesus continua dizendo: vista aos cegos. Aleluia. Ministração de cura. Aleluia, Jesus. Se eu não tiver uma pessoa aqui nesta noite, Aleluia. ouvindo-se da minha voz através da live, necessitando de um toque da tua cura, em nome de Jesus, Senhor, começa a ministrar unção de cura do corpo, cura da mente, cura da alma. Oh, Senhor, vai trabalhando liberdade. O Senhor está ministrando nessa noite liberdade. Tudo aquilo que o inimigo falou para você que você não pode, que você não é digno de caminhar na presença, de estar na casa de Deus, de servir a Deus, porque você já pecou muito, porque você já envergonhou o nome do Senhor, você decepcionou seus pais, seu pastor. O Senhor está te dando liberdade sobre todos esses pensamentos. Nesta noite, eu declaro pela autoridade do Espírito Santo que hoje é um ano aceitável do Senhor sobre esse lugar. Que hoje é um ano aceitável do Senhor sobre a tua vida. Que hoje é um ano aceitável, inicie um ano aceitável do Senhor sobre a sua família.
E essa é a oportunidade. Deus. Esse é um encontro marcado por Deus. No que parecia apenas mais um encontro.